One Story 5. O julgamento do pecado. Gênesis 6-9. A batalha entre o povo de Deus e o povo do mundo começou com Caim e Abel. Aqueles que pertencem ao mundo, que buscam poder e força nesta vida, desprezarão, perseguirão e até matarão aqueles que são separados como povo de Deus. Porque não reconhecem, nem aceitam a Deus. Agem como se fossem os senhores deste mundo. Mas Deus os julgará no seu tempo perfeito. Aqueles que não recebem a sua graça, que buscam apenas as coisas deste mundo, enfrentarão o seu juízo. Uma vida de viver como se quer. Antes que o juízo de Deus caia sobre os pecadores, a característica marcante de suas vidas é simplesmente viverem como bem entendem. Em vez de seguirem os mandamentos de Deus e a sua palavra, fazem de si mesmos o padrão da própria vida, escolhendo o que lhes agrada. A Bíblia diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas aquelas que lhes agradaram. Essa maneira de viver centrada no ser humano, onde as pessoas vivem conforme seus desejos e preferências, continuará ao longo da história. A Bíblia diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Deus declara que uma vida vivida sem reconhecê-lo como Deus, uma vida onde as pessoas seguem seus próprios desejos sem reverência por Ele, é uma vida má. A Bíblia diz: a sua maldade o castigará, e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, seu Deus, e não ter temor de mim, declara o Senhor dos Exércitos. E neste mundo corrompido, esse modo de vida produzirá guerreiros poderosos e caçadores famosos, homens de grande força e renome aos olhos do mundo. A Bíblia diz: naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Estes foram os heróis do passado, homens famosos. A partir dessas figuras começa a linhagem dos grandes guerreiros do mundo. Essa linha de heróis mundanos começa com os nefilins, continua com o Nimrod, descendente de Cuxi, e se estende aos poderosos Anaquins. Inclui ainda os filisteus guerreiros, que se opuseram ao povo de Deus em Canaã, e seu grande campeão, Golias. E o que fez o povo de Israel? Em vez de escolher o governo de Deus, clamaram: constitua sobre nós um rei, como tem todas as outras nações. Eles escolheram a força do mundo, começando com Saul, seguido por Absalão e Adonias. Mas Deus não escolheu esses homens poderosos. Em vez disso, escolheu Davi, apenas um jovem pastor, o menor da sua casa. Um jovem desconhecido entre o povo. O Senhor o ungiu. Samuel pegou o chifre cheio de óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Deus agiu através de Davi, não apenas para cumprir seus propósitos, mas também para pôr fim aos descendentes dos gigantes. O julgamento do pecado. A Bíblia revela que o pecado humano havia enchido a terra e que todo o pensamento do coração do homem era continuamente mau. A humanidade, tendo quebrado a aliança das obras e agora vivendo sob a aliança da graça, permanece condenada como pecadora, separada da misericórdia de Deus. Não há justiça no homem. A Bíblia diz: como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E essa história de rebelião se evidencia por toda a história de Israel. A Bíblia diz: vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Finalmente, Deus pronunciou o juízo. O dilúvio veio como um ato de destruição, eliminando todo ser vivente que tinha fôlego de vida. Todas as coisas vivas sobre a terra foram varridas. Contudo, mesmo no juízo, houve graça. O dilúvio não foi apenas um ato de ira, mas também um ato de salvação. Noé, sua família e pares de todos os seres vivos que tinham fôlego de vida foram salvos. A tristeza e a dor de Deus. A Bíblia nos diz que, por causa do pecado humano, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem e se entristeceu profundamente. No entanto, isso não significa que Deus foi surpreendido pelo pecado humano, nem que ele esperava que as pessoas permanecessem sem pecado e ficou decepcionado quando caíram.
A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala, e não cumpre? Ou promete e não realiza? Deus não causou a queda do seu povo no pecado, mas ele já sabia que isso aconteceria. Somente aqueles que reconhecem a sua própria pecaminosidade podem verdadeiramente compreender o valor da graça de Deus e receber a salvação. Deus se entristece porque o pecado cria um relacionamento quebrado e vergonhoso entre ele e seu povo, impedindo-os de experimentar as bênçãos que ele deseja conceder. A Bíblia diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. O desejo de Deus para o seu povo é um relacionamento puro e perfeito, livre do pecado e da vergonha. Contudo, ele vê com tristeza as pessoas rejeitarem-no e escolherem viver como seus próprios reis. O Deus Todo-Poderoso sabia de tudo antes da criação, e mesmo assim escolheu criar. E é por isso que ele é Deus. Quanto tempo Noé levou para construir a arca? Deus declarou que o seu espírito não permaneceria para sempre com o ser humano e que os seus dias seriam de 120 anos. No entanto, isso não significa que Noé levou 120 anos para construir a arca. Essa declaração indica que a duração da vida humana seria, a partir de então, aproximadamente 120 anos. Podemos entender isso ao examinar a linha do tempo. Sem, filho de Noé, tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos após o dilúvio. Isso significa que Sem tinha 98 anos no momento do dilúvio. Como Noé tinha 502 anos quando Sem nasceu, ele tinha exatamente 600 anos quando o dilúvio veio. Além disso, quando Deus deu a Noé as instruções para construir a arca, seus filhos já eram casados. Dado isso, o tempo máximo que Noé poderia ter levado para construir a arca seria em torno de 98 anos. No entanto, considerando o tempo necessário para seus filhos crescerem e se casarem, esse período provavelmente se reduz em cerca de 20 anos. Assim, embora não saibamos exatamente quando Noé recebeu o aviso de Deus, o tempo real gasto na construção da arca foi provavelmente em torno de 80 anos, e não 120. O significado da conclusão da arca. Embora Noé não tenha passado 120 anos construindo a arca, provavelmente trabalhou nela por cerca de 80 anos. Durante esse tempo, ele suportou a zombaria, o escárnio e o desprezo dos que estavam ao seu redor. Mas, no final, a arca foi concluída. Tudo foi feito exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Noé. Esta não era uma estrutura comum. Era uma enorme arca de 3 andares, com aproximadamente 140 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Humanamente falando, tal façanha parecia impossível. Mas Deus garantiu sua conclusão, porque havia concedido graça a Noé. Embora Noé e sua família tenham construído a arca com as próprias mãos, foi Deus quem lhes deu capacidade para isso. A conclusão da arca antecipava futuras realizações, a conclusão do tabernáculo, a conclusão do templo e, finalmente, o verdadeiro templo, Jesus Cristo. Nele, tudo foi consumado na cruz. Oh, just or no. A Bíblia descreve Noé como um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Mas isso não significa que Noé era inerentemente justo. Como já vimos, nenhum ser humano é verdadeiramente justo. A Bíblia diz, como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Noé só foi chamado de justo porque encontrou favor aos olhos do Senhor. Sua justiça era relativa. Ele era mais íntegro do que as pessoas corrompidas ao seu redor, mas não era sem pecado. Isso fica claro depois do dilúvio. Quando Noé planta uma vinha, embriaga-se e fica no dentro de sua tenda, levando a maldição de seu neto Canaão. O dilúvio. A Bíblia relata que a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. As águas subiram, cobrindo até os montes mais altos. Toda criatura viva sobre a terra pereceu. Animais, aves e toda a humanidade. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Contudo,
Esse dilúvio avassalador não foi causado apenas pela chuva. A Bíblia nos diz que todas as fontes do grande abismo se romperam, e as comportas do céu se abriram. Foi um juízo que veio de baixo e de cima. Não havia como escapar da justa ira de Deus. Na criação, no segundo dia, Deus havia separado as águas de cima das águas de baixo, estabelecendo a ordem. Mas agora, por sua ordem, essa ordem foi desfeita num instante. Este momento também marcou uma drástica redução na expectativa de vida humana. Cientistas teorizam que, antes do dilúvio, uma espécie de cobertura de água poderia ter envolvido a Terra, criando um ambiente mais favorável. Quando essa cobertura colapsou, as condições de vida tornaram-se muito mais severas, resultando em vidas mais curtas. Quando o juízo se completou, Deus fechou as fontes do abismo e as comportas do céu. O juízo veio, e Deus, em sua misericórdia, pôs fim a ele. Arcadenal. O julgamento do pecado, o julgamento pelas águas, trouxe destruição sobre toda a vida. No entanto, aqueles que estavam dentro da arca foram salvos. A arca suportou todo o peso das águas do juízo, protegendo as vidas que estavam dentro dela da destruição. Dessa maneira, a arca serve como uma antecipação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim como a arca suportou o julgamento do dilúvio, Cristo suportou toda a ira da justiça de Deus na cruz. Ele tomou sobre si a punição que deveria recair sobre os filhos de Deus, morreu em seu lugar e ressuscitou. O sinal da aliança, o arco-íris. A ira que desceu do céu cobriu toda a terra, poupando apenas as vidas que estavam na arca. Depois do dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança e deu o arco-íris como sinal. A Bíblia diz: "Coloquei o meu arco nas nuvens. Ele será um sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todas as espécies de seres vivos. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a vida. Toda vez que o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra." Depois do dilúvio, quando a chuva voltou a cair do alto, Deus providenciou o arco-íris como sinal. Esse símbolo revelou uma mudança. Onde antes a ira divina descia sobre a terra, agora o arco do arco-íris se volta para cima. Por meio disso, Deus declarou que ele mesmo carregaria todo o custo do pecado na história humana. O dilúvio foi uma demonstração do justo juízo de Deus contra o pecado. Mas, através da aliança do arco-íris, Deus proclamou a sua graça. Ele prometeu que tomaria sobre si a punição pelo pecado. Esta é a aliança da graça dada ao povo de Deus. Animais puros e impuros. Depois do dilúvio, Noé e sua família construíram um altar e ofereceram holocaustos a Deus. Eles tomaram ofertas de todo animal puro e de toda ave pura. Antes do dilúvio, os animais impuros foram levados para a arca em pares, um macho e uma fêmea. Mas os animais puros foram levados em 7 pares. Isso revela a intenção de Deus. Ele já havia preparado os animais puros para o propósito da adoração e do sacrifício. Da mesma forma, o povo de Deus, embora não seja santo por natureza, é separado por ele como seu povo escolhido. E assim como os animais puros foram oferecidos em sacrifício, o povo de Deus é chamado a oferecer a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Bíblia diz: "Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês." A graça que cobre. Depois que Noé e sua família saíram da arca, eles construíram um altar e ofereceram um holocausto ao Senhor. E o Senhor se agradou do aroma do sacrifício. As pessoas que receberam a aliança do arco-íris agora eram chamadas para estabelecer o reino de Deus. Entre todos os povos da terra, eles foram escolhidos pela graça para construir a arca. E através daquela arca, foram salvos. Eles foram chamados a viver uma vida diferente dos outros. No entanto, a capacidade de viver uma vida separada não vinha de sua própria transformação, mas da graça de Deus, do poder ungido do Espírito Santo. Vemos essa verdade na história de Noé e em toda a história da humanidade. Noé bebeu vinho,
embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Seu filho Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar a seus irmãos. Mas Sem e Jafé pegaram uma roupa, andaram de costas e cobriram a nudez de seu pai. Deus chama os pecadores de justos não porque eles não tenham pecado, mas por causa da sua graça que os cobre. Assim como a arca suportou todo o peso da ira de Deus e salvou aqueles que estavam dentro dela, Deus cobre o seu povo com graça, incondicionalmente. Entretanto, Cã, mesmo tendo recebido essa graça, falhou em demonstrar o mesmo amor que cobre para com seu pai. E isso é o que a Bíblia define como o caminho dos ímpios. A Bíblia diz: assim também meu Pai Celestial lhes fará, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. A Bíblia diz: se vocês amarem aqueles que os amam, que mérito terão? Até os pecadores amam os que os amam. E se fizerem o bem àqueles que lhes fazem o bem, que mérito terão? Até os pecadores fazem o mesmo. Aqueles que pertencem a Deus devem viver de maneira diferente dos que pertencem ao mundo. Por quê? Porque receberam a graça de Deus. Esta é a graça que cobre. Por que Cã falhou em refletir essa graça? Não apenas ele foi afetado, mas também seu filho Canaã foi amaldiçoado. E, na história que se desenrola no Antigo Testamento, vemos que seus descendentes foram finalmente destruídos pelo povo de Deus. A imagem de Deus é a imagem do amor. A humanidade foi criada nessa imagem, e através da história, essa imagem está sendo restaurada. E no centro dessa restauração está a verdadeira imagem de Deus, Jesus Cristo. A história da Bíblia continua, revelando cada vez mais a Ele.